Simone Tebet diz que vai aceitar o nome indicado por Lula para a presidência do IBGE. Ministra do Planejamento também anunciou corte bilionário no orçamento do Ministério da Fazenda. Suspeito de participar da invasão da sede da Polícia Federal em Brasília é preso quando embarcava para a Argentina. Presidente do Partido Liberal diz que São Paulo é uma cidade de esquerda e prega união contra Guilherme Boulos. O Brasil News começa agora. Nesta quinta-feira, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que Márcio Pottmann, novo presidente do IBGE, será muito bem-vindo e aproveitou para destacar que não faz pré-julgamentos em relação à escolha que foi feita pelo presidente Lula. Na manhã de hoje, após ter ciência de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o economista Márcio Pottmann para assumir a presidência do IBGE, o discurso da ministra mudou. Tebet ressaltou que já havia um consenso entre a pasta e o Palácio do Planalto em trocar o comando do Instituto. Então aqui quero deixar muito claro que já havia um consenso dentro do meu ministério e dentro do Palácio de que nós faríamos no momento oportuno a troca do presidente do IBGE. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, o presidente Lula não me fez um pedido até hoje, nenhum pedido dentro do Ministério ou fora. Tebet ainda pontuou que nunca foi feito um pedido da parte do presidente Lula a ela de indicar nomes para assumir a determinada posição e que, por isso, irá acatar qualquer escolha de Lula. Disso nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Então, diante disso, como o ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. E ressaltou que não faz pré-julgamentos e pretende conversar com Márcio Pottmann. Claro que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Pottmann, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Quero antecipar que não faço pré-julgamentos, portanto, aqui não vou atender a nenhum questionamento que me faça, o que eu sei a ordem, de que ordem virá. Tebet também disse que a secretária de comunicação da Presidência da República não sabia da conversa que ela e Lula tinham tido e destacou que neste encontro não foi citado nenhum nome entre as partes. Segundo ela, por Pimenta não saber o que estava em andamento, anunciou preliminarmente o nome de Márcio Pottmann, à frente do IBGE. Porém, Tebet ressaltou que a oficialização do presidente do Instituto virá na próxima semana, após uma reunião que o Ministério terá com o presidente Lula. Pottmann é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2011, professor voluntário da Unicamp e foi 2 vezes candidato a prefeito de Campinas, interior de São Paulo, mas não se elegeu. O economista é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, em 1993, tornou-se doutor pela Unicamp. Pois é, inicialmente a ministra Simone Tebet disse numa outra entrevista que não conhecia, deu a entender que não tinha ideia, né, de quem era o novo presidente, aliás, presidente não, funcionário lá do IBGE, diretor do IBGE, não é? Nomeado, indicado pelo presidente Lula. Então, ela deu a entender que não tinha condições e que o nome dele não tinha sido colocado na mesa para discussão. Depois, mudou de ideia. E para o comentarista Ney Gonçalves Dias, esse mal-estar entre Simone Tebet e o próprio presidente Lula, por causa da indicação desse novo presidente do IBGE, é coisa do passado. Pois bem, isso aí
poderia causar assim uma espécie de disputa interna dentro do governo, mas não vai acontecer. A ministra Simone Tebet já disse que vai trabalhar com o novo indicado presidente e que está tudo certo. É claro que são duas personalidades com posições políticas diferentes e não tem nenhuma afinidade, mas a ministra Simone Tebet correu vários riscos na sua vida política nos últimos 2 anos para não ficar na chuva. Terceiro lugar nas eleições de 2022 para a presidência da República, ela se viu sem nenhuma função política partidária nos próximos 4 anos, dos próximos 2 anos. Pois bem, o apoio que ela deu ao presidente Lula foi um apoio decisivo, foi um dos apoios decisivos para o presidente Lula para ele conseguir vencer Jair Bolsonaro. Daí o grande apreço e a gratidão que o presidente manifestou várias vezes à ministra Simone Tebet. Ela sabe que agora, em 2023, nós estamos à véspera de um ano da eleição de 24. Ela não vai sair do ministério, obrigada, para ser candidata a prefeita de Três Lagoas, da sua cidade. Ela que já foi senadora, é ministra, não tem nenhum sentido. Ela também não vai ficar na chuva esperando as eleições de 2026, onde ela poderá ser candidata a governadora de Mato Grosso do Sul, a senadora ou a presidência da República. Portanto, já estava a perspectiva dessa indicação, já vinha enrolando há 15 dias, mas só agora foi concretizada. Se alguém tem que dar alguma explicação ou não, é o presidente Lula, que indicou o economista Márcio Porschmann. Ainda falando dela, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira que o governo terá de fazer um corte de 2,6 bilhões de reais no orçamento próprio do Ministério da Fazenda. A afirmação foi feita quando Tebet chegava ao prédio da Fazenda para uma reunião com o ministro Fernando Haddad. Mas eu vim agora numa segunda missão ainda mais árdua, tentar mostrar para o ministro Haddad que nós tivemos que fazer um corte no ministério dele de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Óbvio que ele já sabe, ele participou da junta, agora nós vamos estressar os números, mostrar para ele na necessidade dessa retirada, ainda que parcial, do orçamento do Ministério da Fazenda. Também estão vinculadas à pasta a Comissão de Valores Mobiliários e Superintendência de Seguros Privados, a Casa da Moeda do Brasil, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a Caixa Econômica Federal, a Empresa Gestora de Ativos e a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores, que são empresas públicas vinculadas ao Ministério da Fazenda. Segundo Simone Tebet, o Ministério do Planejamento também terá corte de 30% nas despesas orçamentárias para o ano que vem. Tebet disse ainda que o corte no planejamento será feito para destinar o máximo possível de recursos para políticas públicas. Para podermos, nesse cobertor curto, destinar o máximo possível de recursos para políticas públicas, para projetos de investimentos, para as ações e programas dos ministérios finalísticos. O blogueiro bolsonarista Alan Frutuoso, suspeito de tentar invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, foi preso quando tentava embarcar para a Argentina. Agentes da Polícia Federal do Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão prenderam o blogueiro Alan Frutuoso da Silva, que embarcaria em um voo para a Argentina. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por crime de ameaça e associação criminosa. Alan é suspeito de invadir a sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro do ano passado. O pedido de prisão preventiva contra Alan é de 18 de dezembro de 2022, assinado durante um plantão da Justiça Federal da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Quando Alan tentava embarcar ainda pela manhã de quarta-feira, o sistema da Polícia Federal identificou o alerta e o jornalista ficou detido e foi levado para uma sala da PF. Modus operandi do Alexandre de Moraes. Estou aqui fazendo um voo, fui passar numa checagem
da Polícia Federal. E aí eles descobriram que tem algo em sigilo, um alerta na 15ª Vara Federal. Pedi para um advogado para ver, eles não sabem o que é. Os policiais aqui não sabem o que é. Como o mandado é de um juiz de primeira instância e o inquérito foi para o Supremo Tribunal Federal, era necessário que o ministro Alexandre de Moraes ratificasse a decisão para que Alan ficasse preso. Ao deixar o aeroporto levado por policiais federais em uma viatura, o jornalista, que se diz apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou ser mais uma prisão política. Jornalista, sei lá, preso, não é? Suspeito de participar da invasão da Polícia Federal, não é bom para a profissão chamá-lo de jornalista, é militante, né? Militante. Enfim, a seguir, Censo 2022 aponta que o país tem 1.300.000 brasileiros que se identificam como quilombolas. E ainda, as eleições municipais do ano que vem. PL de Bolsonaro prega união contra Guilherme Boulos em São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho.